Vamos agora abrir as nossas Bíblias. Vamos para o livro de Atos, capítulo 2, 1 até 11. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admirava, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, muitas pessoas acham que só existem 3 festas na igreja cristã: Natal, Sexta-feira Santa e Páscoa, a festa da Páscoa. Elas não consideram como dia comemorativo o dia da ascensão de Cristo, nem o dia de Pentecostes, que nós comemoramos hoje. Eu acho que por causa disso o dia de Pentecostes é um pouco desconhecido neste país. Também a Igreja Católica se concentra em Jesus, o nascimento, sofrimento e a ressurreição de Jesus. Mas nós, como igrejas protestantes, igreja reformada, também nós damos muita atenção ao dia da ascensão de Cristo e ao dia de Pentecostes. Pentecostes significa literalmente o 50º dia. Quer dizer, o dia de Pentecostes é o 50º dia depois do primeiro sábado da Páscoa. Páscoa, Pentecostes, 50 dias. O Pentecostes, originalmente, é uma festa judaica. O Pentecostes era celebrado no primeiro dia da semana e era uma das 3 grandes festas anuais de Israel. O Pentecostes se chama também a festa das semanas, porque ela era celebrada no final do ciclo de 7 semanas. Páscoa, 7 semanas, 49 dias, e mais um é Pentecostes. Ela se chama também a festa da colheita.
Porque os primeiros frutos da colheita, as primícias, pensem em 1 Coríntios 15 também, as primícias eram ajuntados e oferecidos a Deus. O povo de Deus, Israel, fazia isso e porque acreditava que uma boa colheita não dependia somente do trabalho do homem, mas também da bênção de Deus. Salmo 127 e Salmo 104 fala sobre isso. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granejastes, com seus amados, ele o dá enquanto dorme. E Salmo 104 faz uma conexão entre o crescimento das plantas e a colheita e a obra do Espírito Santo. O Salmo é um louvor a Deus, o Criador, e fala sobre a criação do mundo e também sobre a manutenção e sobre a providência de Deus por meio do Espírito Santo. Versículo 27 a 30 diz: todos esperam de ti que lhes dê de comer ao seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres uma mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, elas se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morram e voltam ao seu pó. Envias tu o Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104 nos ensina que o Espírito Santo cuida da renovação da terra. Ele dá a vida. E Salmo 33, versículo 6, confirma essa ideia. Ali está escrito: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo Espírito da sua boca o exército deles. Os céus por sua palavra, pense na criação, por sua palavra se fizeram, e pelo Espírito da sua boca o exército deles. Isso nos deixa pensar em Gênesis 1. Ali está escrito que Deus criou o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Existem traduções que dizem um vento forte que veio de Deus pairava sobre as águas. O hebraico usa a mesma palavra para o vento e o espírito. Ruach. Então, por isso, parece que o vento é um sinal do Espírito Santo. Se você sabe disso, então você entende melhor o primeiro sinal que houve no dia de Pentecostes, que chamou a atenção da população de Jerusalém. O texto diz: eles ouviram de repente o som que veio do céu, um som de um vento impetuoso. Então, quem conhece a Bíblia, ele pensa logo na vinda do Espírito Santo. O som de um vento impetuoso chama a atenção e leva os pensamentos para o dia da criação, Gênesis 1, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, então, existe um paralelo entre o primeiro dia da criação e o primeiro dia de Pentecostes. Então, é interessante saber qual foi o papel do Espírito Santo na criação do mundo. Todo mundo agora sabe que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Mas para quê? Qual foi seu objetivo? Qual foi seu papel na criação?
Em primeiro lugar, Salmo 104 diz: renovar a face da terra. É o papel do Espírito Santo, renovar a face da terra. Em segundo lugar, executar as ordens de Deus. Salmo 33, que eu já mencionei. Deus fala e o Espírito de Deus age. Falar e agir. Terceiro lugar, transformar o caos daquele momento, do primeiro momento, o caos em uma boa ordem para que o homem pudesse viver na terra. Por que eu disse isso? 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, 33, diz: Deus não é de confusão, mas sim de paz. Certo? E Paulo diz isso num contexto em que se fala sobre os dons do Espírito Santo. Houve uma confusão na congregação de Coríntios a respeito do falar em línguas e das profecias. A congregação devia procurar os dons espirituais, especialmente a profecia, porque Deus não é de confusão e sim de paz, diz Paulo. O Espírito Santo, que é também Deus, o Espírito Santo também não é de confusão, mas de paz. Onde ele está, ele acaba com qualquer confusão, estabelece paz e uma boa ordem. O Espírito de Deus faz isso porque ele é o Espírito do amor. Isso é o quarto aspecto do papel do Espírito Santo. Estabelecer uma ordem de paz e amor entre Deus, o Criador, e a sua criação. Em Salmo 104, versículo 27, diz: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Então Deus é o grande Criador que cuida da sua criação como um fazendeiro cuida de todas as criaturas na sua fazenda. Quando Deus criou o céu e a terra, tudo estava em boa harmonia e isso era o fruto do trabalho do Espírito Santo. Agora, nós sabemos que a boa ordem que Deus criou se transformou em confusão quando o homem caiu em pecado. O pecado sempre traz confusão, traz um desordem. O pecado é assim. Desde a queda de Adão existe uma desordem aqui na terra, uma confusão que afeta toda a criação, todas as criaturas, todas as relações. A boa ordem, a boa estrutura que Deus criou foi derrubada. E desde aquele momento, a Bíblia diz, desde aquele momento, a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos 8:20. Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quem diz isso, então, era o apóstolo Paulo, em Romanos 8. E nesse capítulo, você pode verificar, nesse capítulo, ele fala muito sobre o Espírito Santo. E é bom observar isso, porque o que Paulo disse e o que nós acabamos de ouvir aprofunda o nosso entendimento sobre o dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, Deus começou com a restauração do mundo. E eu assento
eu acho que deve ficar na restauração do mundo, porque ele já começou com a restauração quando Cristo chegou. Pense em Cristo, como ele estava andando lá em Israel, com seus discípulos, pregando o reino de Deus. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está perto de vocês, em Cristo Jesus. Ele chegou com todo o poder e começou a renovar as pessoas, chamar a arrependimento, também perdoar os seus pecados, trazendo paz com Deus, mas também curando as pessoas. Jesus, em redor de Jesus, então o mundo começou a florescer. O reino de Deus, o poder de Deus está fazendo isso. Mas nós sabemos que Jesus, mesmo no sentimento, disse: eu cheguei para realmente restaurar o povo de Israel. Então ele se limitou ao povo de Deus. E só uma vez eu acho que ele, não, uma vez também pode pensar nesse comandante que pediu a cura de um servo dele que estava em casa, mas a outra é a mulher de Canaã. Ela era fora de Israel e ela queria também que Jesus ia curar a filha dela, que estava com doença, que ela estava caindo. Como chama isso? Esse problema com a cabeça. Que você... epilética. A filha era epilética. E ela queria que Jesus ia curar. E então os discípulos estavam protegendo Jesus. O mestre está ocupado. E ele mesmo disse então: olha, a alimentação é para os filhos e não para os cachorrinhos. E ela disse: até os cachorrinhos comem o que cai da mesa. E Jesus disse: a sua fé é muito grande. E ela curou então a menina dela. Eu acho que é uma das únicas vezes que Jesus fez alguma coisa para alguém fora de Israel. Então Jesus se limitou a Israel. Mas depois da sua ressurreição, por isso ele devia também subir ao céu. Ele está sentado ao trono para governar o mundo inteiro. Ele mandou o Espírito Santo, porque agora então, até os confins da terra. Os apóstolos viram até os confins da terra. Agora ele começa a restauração do mundo. Ok? Então, nós sabemos, a Bíblia fala, as profecias falaram que Deus vai renovar os céus e a terra. Haverá novos céus e nova terra no dia final. E naquele momento haverá também uma nova Jerusalém com habitantes renovados. Uma multidão que ninguém enumera, de todas as partes do mundo e de todas as nações e de várias línguas. Essa é a panorama, essa é a grande perspectiva futuro da igreja. E pense naquele multidão do futuro e volta agora para o dia de Pentecostes. O Espírito desceu, o Espírito Santo desceu com o som de um vento impetuoso em cima dos discípulos e eles começaram a falar em outras línguas. O texto diz: eles começaram a falar em outras línguas. O Espírito encheu a casa onde ele estava e os preparou para a grande missão que Jesus lhe tinha dado. O que ele disse, um pouco antes de subir ao céu, ele disse: ide, fazeis discípulos de todas as nações. Isso foi a tarefa dos apóstolos. Então eles foram para todos os cantos do mundo que eles conheciam. E ele disse também, ele prometeu a sua ajuda: e eu estou convosco até a consumação do século. Cristo no céu, os apóstolos na terra, mas ele estava observando e apoiando. 10 dias depois, Jesus então enviou do céu o Espírito Santo, o Espírito renovador, o regenerador de Deus, que veio para executar a ordem de Deus, para regenerar esse
povo novo, a multidão que ninguém enumera de todas as partes do mundo que estão predestinados para encher a nova Jerusalém e a nova terra. O Espírito de Deus que parava sobre as águas no primeiro dia da criação, agora está presente no meio dos discípulos, começando a recriação, a renovação da criação, preparando os discípulos de Jesus para pregar e para buscar a multidão que ninguém enumera no meio de todas as nações, até aos confins da terra. Ok. Então, observando esse objetivo do Espírito de Deus, entendemos melhor, eu acho, que o outro sinal que chamou a atenção no dia de Pentecostes: o falar em outras línguas. Eu já disse, eu acredito que então esse dom de falar em outras línguas humanas, não é língua dos anjos, línguas humanas, foi um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo ativou os discípulos, iluminou os discípulos e lhes deu o dom de falar em outras línguas, assim que os visitantes os podiam entender. Presta atenção nisso, irmãos. É porque já disse, o Espírito de Deus não é de confusão, mas de paz. Já disse também que o mundo perverso vive em confusão, desde a queda de Adão. E nós sabemos que essa confusão começou quando o mundo queria construir a Torre de Babel, o grande reino do homem. O povo de Babel queria se unir, queria ficar unidos, queria construir uma torre que ia até o céu. Deus observou tudo isso e perturbou os planos do povo de Babel. Ele causou uma grande confusão, misturando as línguas. De repente, o pedreiro não entendia mais o mestre da obra. Um falando com o outro, está dizendo o quê? Não entendia mais. Foi uma grande bagunça e uma confusão enorme, porque ninguém entendia mais o que seu vizinho estava dizendo. Eu lembro-me, quando o meu pai, depois do casamento, então o meu casamento chegou aqui no Brasil. O coitado não falava português. Então, quando ele ouviu as pessoas falando e fazendo perguntas, ele não podia entender nada. E várias vezes ele disse: essa maldita Torre de Babel. Se não fosse por causa da Torre de Babel, não haveria essa confusão. Agora, presta atenção, como o Espírito de Deus não é de confusão, mas de paz. Porque pelo poder do Espírito de Deus, os discípulos de Jesus conseguiam falar em outras línguas e os visitantes de outras regiões podiam entender o que os discípulos estavam dizendo. Enquanto era claro, porque o texto mesmo diz isso, enquanto era claro que os discípulos eram homens simples de Galileia, do interior de Israel. Não era de Jerusalém, o centro da cidade. Não, vem do interior. Então, presta atenção, o Espírito de Deus não anulou o problema da diferença das línguas humanas. Ele não fez isso. Até agora, existe neste mundo, eu acho que 6.900 línguas diferentes. Quase 7.000 línguas diferentes. Até agora. No dia de Pentecostes, houve lá 15 nações na igreja. E todos podiam entender o sermão de Pedro.
Não foi assim que de repente todo mundo falava a mesma língua, como antes da construção da Torre de Babel. O Espírito Santo não anulou a diferença de línguas, mas ele foi dado aos discípulos, ele deu um dom aos discípulos para terminar essa confusão e para que pudesse falar em outras línguas. Eu acho que isso é milagre. Eles não estudaram. Eu estudei outras línguas, mas eles não estudaram. Mas podiam se comunicar com as pessoas que estavam lá. Assim Deus estava trabalhando, Deus queria atingir todos os povos e todas as raças até aos confins da terra. Todos os homens devem ouvir o Evangelho para que sejam salvos por Cristo Jesus. E isso é mais um aspecto do dia de Pentecostes. O falar em línguas serve à proclamação do Evangelho. O Espírito Santo deu esse dom aos apóstolos para que pudesse se comunicar com as pessoas que não falaram a língua aramaica ou hebraica. As pessoas não falavam. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E os livros sagrados foram guardados no Templo de Jerusalém, onde os estrangeiros não podiam entrar. Olha, então isso é uma Bíblia hebraica. Depois pode olhar, mas já dá para ver, eu acho que as letras não fazem sentido. Nós devemos aprender realmente a ler esse texto. Ele está estudando neste momento para ler hebraico. Não é brincadeira, não. É muito trabalho, né? Está suando. Mas naquela época era a mesma coisa. As pessoas não estavam falando, não tinham acesso a esses livros, porque estavam guardados dentro do templo. Então, as profecias sobre o Cristo Salvador foi um segredo que só o povo de Israel conhecia. Só os profetas, só os sacerdotes. Mas Cristo Jesus mudou isso. Ele enviou do seu Espírito Santo sobre os seus discípulos e os preparou para ser os seus mensageiros. Eles até se confrontaram com os sumos sacerdotes. Eu acho que Atos 3, você pode ler isso. E os sumos sacerdotes, como isso? Esses não são galileus? Eles não estudaram. Como eles sabem tudo isso? De onde vem esse conhecimento, todo o conhecimento que eles tinham? Eles foram iluminados, então, pelo poder do Espírito Santo. Os apóstolos foram chamados para proclamar o Evangelho sobre Jesus Cristo. Ele devia pregar os mistérios do reino de Deus. Tudo que eles ouviram de Jesus, eles deviam proclamar, se comunicar. E nós temos tudo isso hoje em dia, graças aos evangelistas que registraram tudo, guardaram tudo, e assim nós temos acesso a tudo isso, ao Evangelho a respeito de Cristo Jesus. Isso também explica o terceiro sinal do dia de Pentecostes, as línguas como de fogo. Foi uma coisa bem estranha. As línguas como de fogo, que puseram sobre cada um deles. Foi uma coisa visível. Houve o som de um vento impetuoso que eles podiam ouvir, por isso chamou a atenção das pessoas. É como na rua um alarme começa a tocar de um carro. E você já está vendo logo que a pessoa sai da casa para ver o que está acontecendo. E assim também no dia de Pentecostes, um som, um vento impetuoso encheu a casa. E as pessoas estavam ouvindo, estavam curiosas. E quando eles chegaram lá, eles viram línguas de fogo em cima das pessoas que estavam dentro da casa. Isso quer dizer sobre os 120 discípulos de Jesus.
120 discípulos que estavam reunidos naquela casa. Então, o Espírito de Deus foi dado a eles. Especialmente eles, porque eles eram os discípulos de Jesus. Isso não foi uma grande coisa. Foi dado a essas pessoas simples, pescadores, seguidores de Jesus, enquanto Jesus foi crucificado, condenado pelos líderes, pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus, todas as coisas, e o Espírito de Deus agora desce sobre esses 120 discípulos de Jesus, que começaram a falar em outras línguas. Imagine como as pessoas ficaram assustadas. Então Jesus já enviou do seu Espírito Santo sobre seus servos e suas servas, servos e servas, do capítulo 2, 18, para lhes preparar para a sua grande missão. As línguas de fogo eram, eu acho que é um símbolo da santificação. Fogo, então, serve para purificar, mas também para santificação. Eles, os 120, foram santificados para pregar o Evangelho. Quer dizer o quê? Santificados quer dizer separados do mundo para servir a Deus. Santificação é isso. Separar do mundo para servir a Deus. Então, eles foram os santos em Israel. Separados do resto do povo para proclamar as grandezas de Deus. Homens simples, pescadores, publicanos, pastores. Nenhum sacerdote estava no meio deles, nenhum fariseu, nenhum líder religioso. 120 pessoas como vocês. Membros do povo. Parece que a oração de Moisés se cumpriu, quando ele disse ao povo: tomara todo o povo de Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Moisés disse em Números 11, 29. Mas 1400 anos depois, Deus cumpriu o sonho de Moisés, o desejo de Moisés. Assim, o Espírito Santo, então, acabou com a confusão na casa de Israel. Deus deixa bem claro para todo o povo que os discípulos de Jesus, que Jesus mesmo, o Cristo, que os discípulos de Jesus, então, foram escolhidos para sermos líderes espirituais do povo de Deus. Ele estava ali para proclamar o reino de Cristo. Cristo é o rei de Israel e os seus apóstolos são os seus testemunhas. Os 12 mensageiros que se submeteram a Cristo Jesus. Então, para resumir, o Espírito Santo pairou sobre a congregação de Cristo. Isso significa a restauração da criação, a regeneração da multidão que ninguém enumera e a proclamação do reino de Deus. Amém.